Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Eu fico muito feliz de apresentar essa palestra sobre inteligência emocional, que vai ser ministrada por Maria do Socorro Santos, que é psicóloga com mestrado em letras e doutorado interdisciplinar em ciências humanas, professora do IFAL Marechal Deodoro desde 2009 e líder do grupo de pesquisa interdisciplinaridade em educação profissional e tecnológica do mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, o Prof-EPT. Maria do Socorro, professora, orientadora, amiga, querida, com vocês, dando essa palestra maravilhosa. A palavra é sua, Socorro. Obrigada, Paulette. Mais uma dobradinha essa semana, né? Bem, bom dia a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar participando nesse momento da Semana do Servidor. Muito feliz de agregar, muito feliz de estar junto, mesmo que de forma virtual, né? Porque o bom mesmo é o contato, é o olho no olho, o bom mesmo é estar perto. Mas é o que temos, então vamos aproveitar esse momento da melhor forma. Como a Paulette falou, eu tenho uma caminhada bem interdisciplinar. Então, eu sou psicóloga de formação, já atuei clinicamente e também na área organizacional durante muito tempo. Mas depois que eu vim para aqui, para o IFAL, já há 11 anos, eu me dediquei completamente à docência e à pesquisa, e nessa caminhada, continuando interdisciplinar em várias áreas de atuação. Eu queria agradecer à comissão, a toda a organização desse evento, pelo convite, também por estar junto com a comissão em Marechal Deodoro, somando nas outras comissões para formar uma equipe muito maior para a gente pensar qualidade de vida no trabalho, que eu acho que é um tema mais do que relevante e atual. Eu só queria conferir uma coisa, o meu som está bom? O tom está bom? Pronto. É só porque o ventilador está aqui perto e coisas da tecnologia. Às vezes a gente acha que atrapalha. A luz também está bom, eu preciso fechar a porta. Tá bom? Então, tá bom. Então, dando continuidade, eu queria dizer que realmente nessa caminhada, pensar nas relações interpessoais, pensar, eu digo sempre assim, meu pano de fundo no meu cenário de vida e profissional é a psicologia. Mas aí eu vou escrevendo na minha história de vida, nas várias telas que surgem, com pincéis de várias áreas. E eu gosto muito de dizer isso, não só nas minhas aulas, mas também nas palestras, quando eu sou convidada. Então, pensar no ser humano, pensar nessas relações, pensar na qualidade de vida, é pensar em várias interfaces. Então, a nossa conversa de hoje, que vai ser essa conversa meio esquisita, né? Eu falando aqui para uma tela, e principalmente quando a gente abre os slides, não vê nem as bolinhas. Mas eu sei que vocês estão aí do outro lado. É pensar como, no meio de uma imensidão de fatores socioemocionais, cognitivos, a gente pode pensar em desenvolver a inteligência emocional, porque é um fator, pensar na inteligência emocional hoje é mais do que contemporâneo, é urgente. Então, a nossa conversa de hoje vai ser mais ou menos nesse aspecto. Eu gosto muito de dar ênfase a isso para saber um pouco dessa trajetória. Eu sou de Campina Grande, mas já moro aqui há 12 anos. E eu gosto também de dar ênfase que eu amo estar no IFAL. Eu amo fazer parte dessa equipe. Então, e claro, em especial Marechal Deodoro, que é a minha casa, né? Mas eu tenho muito orgulho de fazer parte do IFAL, eu tenho muito orgulho de ser servidora pública, eu tenho muito orgulho de pensar o tempo todo em servir. Eu gosto muito de dar ênfase a isso. Então, vamos começar. Vou abrir aqui a nossa apresentação para eu não me perder no foco. Pronto. Então, vamos lá. Eu já fiz essa apresentação, vamos iniciar. Antes da gente iniciar, realmente, propriamente, para conversar sobre inteligência emocional, eu tenho 4 perguntas.
E, claro, como eu não posso enxergar vocês, a Paulete vai enxergando aí, vocês tentam responder pelo chat, para poder a gente ter uma noção um pouco dessas percepções, tá bom? Primeira pergunta. Tente lembrar de uma situação na sua vida que você ficou assim, entre a razão e a emoção. E a emoção venceu. Será que todo mundo passou por uma experiência dessa? Entre ficar ali pensando, o que é que eu devo fazer? Não, vou agir mais com a razão. Não, mas a emoção realmente venceu. Vai respondendo aí. Será que sim? Oi. Já tem um bocado de sim aqui. Vamos lá. A outra pergunta. E assim, quando o cérebro vai lá e amordaça o coração? Às vezes é preciso calar a voz do coração para que eu possa trabalhar em paz. Quando o cérebro está lá, quando vocês estão lá, no momento de decisão de uma situação, aí o cérebro diz, meu filho, fica aí calado, né, com o coração, e amordaça o coração, e a razão continua. E aí, será que alguém nunca passou por isso? Paulete, vai fazendo a pesquisa aí, viu? É uma pesquisa muito importante. Eu não estou vendo ninguém ter dito mais sim, fora o da primeira pergunta, não, viu? Acho que o pessoal é mais coração do que... Mais coração, né? Mas, às vezes, o cérebro, a razão vai lá e amordaça o coração. Mas, continuando a nossa pesquisa virtual. Será que já aconteceu isso com vocês? A razão vai lá com as ferramentas necessárias, diz, cara, vou ver o que eu posso fazer, mas desta vez a coisa foi feia. E aí o cérebro, a razão, vai tentar consertar coisas do coração. E o coração lá todo fragmentado, todo quebradinho. E ele tenta lá consertar da melhor forma. Será que já aconteceu isso com vocês? Porque comigo já muitas vezes. E a última pergunta, para a gente passar para nosso diálogo, enfim. Como é que você se sente quando acontece isso? O equilíbrio entre a razão e a emoção. Ai, meu Deus. Diga aí, Rafaela colocou aqui sim inúmeras vezes. Agora eu não sei para qual pergunta foi. Para qual foi, Rafaela? Não tem problema. Eu acho que esse sim... Quando consegue isso, o acordo entre a razão e a emoção, eu acho que eu fico em paz. Quando a gente consegue, em algumas vezes, harmonizar a razão e a emoção, a gente fica realmente muito em paz, né? E a gente fica com aquela coisa de assim, pronto, agora eu acertei. Mas isso é assim, acontece, mas é muito difícil de acontecer, porque as pessoas têm perfis construídos ao longo da vida, e que realmente, em vários momentos, ou é mais racional, ou é mais emocional. Então, vamos conversar sobre essas questões. Para pensar, para chegar a esse ponto de a razão conversar com a emoção, isso é um longo trajeto, que envolve várias situações. Então, eu sempre gosto de lembrar que nós somos seres humanos, biológicos, psicológicos, sociais, emocionais, somos históricos e somos culturais. E quando a gente pensa que somos assim, nessa concepção de ser humano tão amplo, com tantas nuances, então a gente sabe que para chegar assim, para chegar nesse consenso, é difícil. Porque muitas coisas, ao longo da nossa vida, vai fazendo com que essa construção da nossa identidade, da nossa personalidade, venha ser agregado o tempo todo. Se no final do dia, você coloca a cabeça no travesseiro e você faz um levantamento do que aconteceu no dia e você não aprendeu nada naquele dia, é um problema, porque nós somos seres que precisamos aprender todos os dias. Então, um bom momento é quando a gente chega no final do dia
e a gente diz assim, o que foi que eu aprendi hoje? Até nas coisas ruins que a gente passa, a gente tem que ter realmente uma reflexão e um aprendizado. Então, ao longo da história da humanidade, ao longo das fases mais importantes da história da humanidade, várias teorias tentam explicar essas nuances, o que deve predominar, como é que a gente pode entender quando a razão realmente é mais forte, quando a emoção é mais forte, várias. E se a gente for pegar os tempos históricos mais importantes, a gente vai saber que em cada tempo histórico existe uma explicação, uma justificativa para cada ação comportamental, para cada ação que envolve o ser humano. Então, se a gente falar no berço da Grécia, a gente vai ver que quando o grande Sócrates disse assim, somos seres racionais, é isso que nos diferencia dos animais. E aí, ele conseguiu dar um pontapé muito importante para dizer que nós temos uma razão, uma consciência. Aquilo que nos faz diferente dos outros animais que não têm essa consciência. Tá. Avançando na história, eu já não posso me estender muito aqui, mas a gente chega no século XIX, quando a ciência realmente toma uma grande avança consideravelmente, vem a medicina, vem os estudos neurológicos e todos os estudos fisiológicos, enfim. Aí vem a psicologia, com todas as suas teorias, e todas os outros pensadores que começam também a teorizar sobre comportamento racional, comportamento emocional. Mas eu gosto muito de dar ênfase a um médico, era médico, e que começou a trazer à tona algumas questões que devem ser levadas em consideração. Eu não estou aqui dizendo que é a teoria em detrimento das outras, não. Eu estou dizendo que a psicanálise, que foi pensada por Freud, ele trouxe à tona algo que não se pensava até aquele momento, no final do século XIX, que foi a questão do inconsciente. E Freud, como médico, foi criticado, foi questionado, e durante muito tempo ele foi, inclusive, excluído, por pensar que não só a razão predominava nas ações comportamentais e nas decisões de cada ser humano. E quando ele trouxe a questão do inconsciente, que disse, olha, gente, tem coisas que a gente não está enxergando aí nesse cenário. A gente tem que perceber que existem aspectos que são guardados em algum lugar, que a gente não enxerga nas ações comportamentais, mas a gente começa a compreender através dos sintomas. E aí a questão emocional vem muito forte nesse momento, quando ele traz a questão do inconsciente e diz, temos algumas instâncias nessa psique humana. Temos a razão, nós temos o consciente, mas também nós temos o inconsciente. Mas também temos um meio termo, que traz à tona esses sentimentos, que está ali guardadinho, mas que vem para a razão, para a consciência. Só que naquele século, no século XIX, muitas outras teorias, muitos pensadores, muitos cientistas trazem à tona diversas nuances que fazem parte da compreensão do que é ser humano. Claro, nós temos aí também na história coisas que a gente não pode vibrar, não pode realmente abraçar como bacana, como, por exemplo, o estudo sobre a questão da loucura, quando nessa briga entre o que é razão e emoção, conseguiram alguns médicos, alguns estudiosos, colocar num grupo só as pessoas que sofriam ou que mudavam qualquer seu comportamento, colocando nesse bloco, nesse grupo, considerados loucos. Que nesse grupo tinha os esquizofrênicos, mas também tinha pessoas que sofriam da dor emocional. Pessoas que estavam sofrendo da dor emocional.
mas que naquele momento, os estudos que tinham naquele momento, colocava tudo num bloco só. Vamos avançar. Também no século XIX, já começo do século XX, a psicologia social veio à tona, com seus estudos que mostram que a razão, que a emoção tem as influências da história, da cultura, e traz aí outras questões que merecem ser investigadas. Porque para que o sujeito tenha apenas a razão como sua ferramenta, como sua arma, ou a emoção, as relações históricas e culturais, essas relações sociais construídas ao longo da sua vida, também vai agregar, também vai fazer, vai influenciar nas suas tomadas de decisões. Mas, assim, eu chego no tema de hoje, na inteligência emocional. Socorro, mas todas essas teorias, fora as outras, eu trouxe só 3 para dar um exemplo aqui nesse caminho. E a inteligência emocional não foi tratada de alguma forma por essas teorias e pelas outras anteriormente, ao longo de toda essa história? Sim. Todas essas teorias, de alguma forma, trazem elementos para pensar sobre essas questões da razão e da emoção e da sua relação. Mas, em 95, esse rapaz aí, o Daniel Goleman, ele fez uma tese sobre inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Ele tem uma trajetória de muitos estudos, mas assim, ele é jornalista, mas ele também fez psicologia, estudou em Harvard e fez uma série de outras investigações, mas ele fez uma tese. E ele deu um pontapé para se pensar na inteligência emocional como uma ferramenta, como uma forma de pensar e trazer todas essas concepções de maneira muito mais objetiva. E ele traz alguns elementos de maneira objetiva, de maneira mais concreta, eu posso dizer, para pensar isso no dia a dia. E é muito utilizado nas relações de trabalho, é muito utilizado no cenário organizacional. Então, é a partir dessa teoria, influenciada, sim, eu preciso dizer, ao longo da minha trajetória profissional e acadêmica, como já cliniquei, como já trabalhei em organizações, eu tenho algumas bases de algumas teorias que me fortalecem a pensar sobre o ser humano, e por pensar também de forma interdisciplinar. É a partir dele e das concepções que eu tenho que a gente vai tratar sobre quais são essas dicas. Então, a nossa conversa vai ser de maneira mais objetiva, a partir de agora. Então, Daniel Goleman, psicólogo e autor do livro Inteligência Emocional, ele chegou à conclusão de que cerca de 80% do sucesso de uma pessoa pode ser atribuído às características da inteligência emocional. Tá, Socorro, como é que eu entendo isso? Eu gosto muito dessa imagem. É essa imagem que traduz o que Daniel Goleman vem pensar com a gente, vem trazer para a gente a concepção de inteligência emocional. Lá, quando eu falei da teoria comportamental, isso inverte, porque o coeficiente de inteligência é muito maior do que o coeficiente de inteligência emocional, das emoções. Esse é a emoção e ali é a inteligência. Na concepção comportamentalista, isso inverte, porque o coeficiente de inteligência é muito maior e deve ser mais valorizado do que a questão da emoção. Quando a gente pensa em Freud, a gente vai entender essa questão da emoção aqui, porque nesse mesmo cenário, nessa mesma visão dessa imagem, desse grande iceberg, o inconsciente está aqui embaixo, nessa área maior. E quando a gente pensa que o inconsciente está aqui, nessa área maior, a emoção está aqui, está presente. É nessa visão aqui do coeficiente de inteligência, do coeficiente da emoção, que a gente vai entender que comportamentos, que dicas
Como é que eu posso desenvolver minha inteligência emocional? E esse tema eu tenho me debruçado muito ao longo da minha trajetória, porque eu acho que em todos os cenários, educacional, profissional, social, familiar, vem me ajudando e vem ajudando as pessoas que eu tenho conversado muito sobre essas questões a ampliar a visão que a gente tem, às vezes, de uma situação. A gente consegue ver a situação e olhar por vários ângulos. E assim a gente consegue avançar. Então, vamos lá. O que é que Daniel Goleman traz de maneira objetiva? Ele diz que a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos movimentar e digerir bem as emoções dentro de nós e nos relacionarmos. Veja, eu e o outro. Eu e o outro. Ah, Socorro, mas também várias teorias falam isso, se a gente for partir para outras ciências também, sim. Isso tudo é importante, todas essas ciências vão agregar para a gente tentar compreender realmente quem somos e como podemos viver da melhor forma com o outro. Mas, quando a psicologia vem e toma esse lugar da ciência, a psicologia vai demarcando determinados espaços e vai demarcando determinados pontos que vai nos ajudar de uma forma mais cuidadosa com determinados aspectos. Vamos lá. Goleman resume algumas habilidades. Primeiro, a questão das habilidades intrapessoais. Intrapessoais. Então, está relacionado aos nossos sonhos, nossos desejos, nossas angústias, nossas aspirações, emoções e tudo que se refere aos nossos sentimentos, sejam positivos, sejam negativos. Falando sobre isso, eu vou destacar três questões essenciais. A questão do autoconhecimento, do controle emocional e da automotivação, que a gente vai voltar um pouquinho mais adiante. Nessas habilidades intrapessoais, Socorro, mas eu só posso conseguir isso com o psicólogo? O psicólogo vai ajudar muito na compreensão das habilidades intrapessoais. Porém, ao longo da nossa vida, com todas as influências que nós temos, familiares, sociais, por grupos escolares, na igreja, e todas as pessoas que fazem parte da nossa história, de alguma forma, direta ou indiretamente, vai nos ajudar na construção dessas habilidades intrapessoais. E lá na frente eu vou falar um pouco sobre a questão dos limites, porque a gente tem que compreender que nessas habilidades intrapessoais, a gente tem aquilo que realmente devemos expandir e aquilo que a gente deve compreender como limite. Segunda é a habilidade que a gente deve ficar atento. Habilidades interpessoais. Intra e inter. Nessa comunhão aí. Nas habilidades interpessoais, refere-se àquela relação com o outro, já está dizendo, interpessoais. Como a gente interage? Como a gente entende e responde à variação de humor, temperamento, motivação, desejo de outra pessoa? Como é que a gente consegue lidar com essas mudanças com o outro? Está completamente interligado, está completamente junto dessas habilidades intrapessoais. Se eu conheço como eu sou, então eu também posso tentar melhorar em relação ao outro. Como é que eu consigo interagir melhor com o outro? Tudo isso vai realmente somando ao longo dessa construção. Eu tenho assistido àquela série, O Bom Doutor, né? Que eu não tinha assistido ainda. Aí decidi fazer uma maratona. Teve uma cena, como ele é autista, ele é médico e tem uma percepção incrível sobre a questão do diagnóstico, mas ele não consegue se colocar no lugar do outro. E teve um diálogo entre uma menina
transgênica, que ele disse assim, como é que você se sente sendo um menino e agora querendo ser menina? Aí ela disse, eu sou apenas o que eu sou. Eu nasci no corpo errado. Eu nasci menino, mas eu sou menina. E é assim que eu me sinto. E ela jogou para ele, e como é que você se sente? Sendo um doutor e que tem autismo. Aí ele ficou calado. Aí no outro diálogo, ele disse, aí ela disse, sabe como é que eu me sinto livre? Quando eu mergulho numa piscina e fico boiando. É assim que eu me sinto livre. Foi quando os meus pais me aceitaram, aceitaram a minha identidade. Eu sou uma menina. E é assim como eu me sinto. Quando eu me deito numa piscina e fico boiando. No mesmo episódio, ele foi para a piscina, se deitou e ficou lá boiando. Aí um rapaz perguntou, por que você está fazendo isso? Ele fez, estou tentando compreender esse sentimento que ela disse, a questão da liberdade. Então, tudo isso está muito junto. Quando a gente fala habilidades interpessoais, a gente tem que pensar conhecimento de emoções de outras pessoas e habilidade em relacionar, em se relacionar com o outro. Não é fácil, principalmente no ambiente de trabalho, né? Que a gente chega, que encontra diversos colegas com várias manias, com várias formas de se expressar. Se a gente não tiver um trabalho intrapessoal, como é que a gente vai entender o outro? É muito, muito mais difícil. Mas eu vou falar nisso a partir de algumas dicas que eu vou passar aqui para vocês. Então, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Ele afirma isso e alguns pensadores, alguns estudiosos têm trabalhado muito isso. Eu gostaria de fazer apenas uma ressalva. Muitos coachings têm trabalhado isso, mas de uma forma muito banalizada. Não estou aqui criticando quem fez curso, quem é coach, não estou. Eu estou trazendo uma reflexão importante que alguns coachings que são formados de diversas áreas e se definem coaching hoje, traz a questão da emoção, principalmente em trabalhos em grupos, de forma banalizada. E isso tem prejudicado muitas pessoas, porque tem tocado em determinados pontos que tem que ter muito mais cuidados. Tem alguns pontos de ordem emocional que, no coletivo, se forem tocados, não forem fechados, não forem trabalhados, pode causar muito mais problema para a pessoa, muito mais problema para o grupo, porque não vai mexer só com uma pessoa, vai mexer com um grupo, e que pode causar algumas situações bem desconfortantes e de sofrimento mental. Outra habilidade que o Goleman fala, e também muitos estudiosos, o autoconhecimento, que eu falei anteriormente. A questão do autoconhecimento vem ao longo de todo um processo, mas claro que existem momentos que a gente trava, e que a gente começa a fazer com que os outros nos aceitem, mas não porque somos, mas apenas para conquistar aquele espaço que a gente acha que é da gente. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente percebe que não é isso. A gente tem que ter a habilidade de entender até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu fui convidada em Caruaru para trabalhar na oncologia, como psicóloga, no hospital, mas no setor da oncologia. Eu disse não. Eu disse não, não porque eu não tinha habilidades técnicas para lidar com a questão da psicologia naquele cenário. Eu disse não porque eu não tinha habilidades emocionais para lidar com crianças em sofrimento. No meu processo de autoconhecimento, eu também tenho que ter minha compreensão e minha limitação de dizer, eu vou até aqui, tem alguns cenários que eu não me sinto confortável para ir, como, por exemplo, essa história da oncologia. E aí eu expliquei, eu disse, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa condição emocional de chegar no setor de oncologia com crianças sofrendo e não sentir,
não me envolver. E como psicóloga, a gente não pode fazer isso, né? Mas nós somos seres humanos. Então, no processo de autoconhecimento, a gente tem que entender até onde a gente vai, até onde a gente pode ir. Automotivação. Eu gosto muito de fazer essa diferença de automotivação e autoconfiança. É diferente. Na automotivação, eu tenho que dizer para mim que eu posso conseguir. Como você disse que a gente tem que entender que a gente tem limites. Exatamente, a gente tem limites. Mas a minha automotivação, se eu sonho, se eu desejo alguma coisa, eu tenho que me automotivar para pensar como conquistar. Eu tenho que olhar para mim e dizer assim, olha, você pode conquistar, você pode ir além. E isso, essa automotivação que vem, claro, somando com a autoconfiança, vai fortalecer, vai trazer a razão e a emoção caminhar juntos. Aquela imagem que eu coloquei, né, do cérebro e do coração de mãos dadas. Então, a automotivação, Oi, Paulette? Ô, socorro. O gato com autoconfiança e os cachorros com autocontrole danado, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Essa questão do autocontrole e da autoconfiança também vem à tona quando eu vou falar sobre a questão das dicas, mais dicas. Quando a gente pensa em algo que parece impossível, mas dependendo da tua organização estrutural emocional e dos planos, das metas que você planeja, você consegue. Apesar que às vezes demore mais. Eu tenho vários exemplos, mas a questão do tempo não vai me ajudar nesse momento. Mas, se por acaso, nesse processo, vem para cá, com a automotivação e a autoconfiança, agregado o autoconhecimento e a habilidade de lidar com o outro, isso vai somando nesse processo de fortalecimento e de compreensão daquilo que é bom para você, que você pode conquistar, daquilo que não é. Porque, às vezes, em algumas situações, a gente acha que a automotivação... Aí, volta para cá. Que a automotivação, eu tenho que conquistar tal coisa. Eu vou dar um exemplo, um exemplo familiar. Eu tenho uma sobrinha que ela quer muito, deseja muito passar no Enem para medicina. Já faz 6 anos que ela tenta. Ela fica o tempo todo na automotivação. É possível ela conquistar? É, mas ela não tem a autoconfiança. Como? Ela, numa conversa informal, ela olhou para mim, ela fez, sabe o que é que eu acho? Eu fiquei com dó dela. Sabe o que é que eu acho? Eu sou muito esforçada. Eu estudo muito, faz 6 anos que eu estudo muito. Mas eu sei que eu não sou inteligente o suficiente para passar em medicina. Aí eu olhei assim para ela, eu fiz, e por que você não ressignifica isso? Por que você não começa a pensar numa área da saúde que você se fortaleça, que você pode, porque ela diz sempre assim, eu quero ser médica para ajudar o outro. Eu me coloco sempre no lugar do outro, ela realmente tem muita empatia, e aí ela diz assim, mas eu não queria outra área da saúde, eu quero medicina. Mas aí é nesse momento que ela demonstra que ela não tem autoconfiança. Ela pode ter automotivação, mas não tem autoconfiança. Por mais que ela se esforce, aí ela brinca assim, mas meu irmão não se esforça, mas é inteligente. Tudo que ele quer, ele precisa assistir a aula meia hora, tira 10. Isso acontece em várias situações. Mas, quando a gente consegue entender esses processos, a gente consegue dar um passo além. Então, vamos lá para outras dicas, tá? Claro que o Daniel Goleman traz nessas habilidades várias outras questões. E eu aqui agreguei não só daquilo que ele entende como inteligência emocional, mas também da minha prática enquanto pesquisadora, enquanto observadora do comportamento humano. Principalmente no ambiente de trabalho. Agora eu vou puxar a questão da inteligência emocional do ambiente de trabalho.
Eu coloquei criatividade aqui porque, minha gente, não existe outra palavra para traduzir o que a gente está passando nessa pandemia, né? Nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais, porque a criatividade nessa pandemia teve que vir à tona, mesmo quem não se achava criativo, porque a gente teve que compreender e se adaptar a uma situação que a gente não esperava. No ambiente de trabalho também é assim, a questão da criatividade, e que a gente, às vezes, acha que não tem, ou porque está numa zona de conforto. Eu estou nesse setor, está tão bom, me deixa aqui quietinha, ninguém mexe comigo. Eu sei exatamente o que eu devo fazer. Mas você tem outras habilidades que podem ser desenvolvidas em outro setor. Mas, às vezes, a nossa zona de conforto, não, me deixa aqui quietinha, né? Vamos lá, criatividade. A questão da empatia eu já falei muito, mas a questão da empatia, eu gosto dessa imagem. Se colocar no lugar do outro, nem sempre é sentir a dor do outro. Se colocar no lugar do outro é compreender que o outro está sofrendo. Socorro, não entendi nada. Eu vou dar um exemplo prático. Quando alguém perde eu sou mãe. Quando alguém perde um filho, alguém que a gente... Pronto, eu vou pegar uma questão prática que a gente viveu agora no IFAL, não, que a gente viveu alguns anos atrás no IFAL. Quando a gente morreu, quando a gente morreu, quando um colega nosso morreu lá em Marechal Deodoro, né, o Ginaldo, que trabalhou na reitoria. Fantástico, uma pessoa incrível, maravilhosa. Quando ele morreu de forma muito, muito agressiva, no atropelamento aqui em Marechal, a gente sofreu muito, muito. A gente se colocou no lugar da família. Eu me coloquei no lugar da esposa. Mas a dor da esposa, eu não sei que dor era aquela, porque eu não perdi o meu marido, né? Quando a mãe perde um filho, a gente não sabe que dor é aquela, mas a gente entende que ela está sofrendo. Se colocar no lugar do outro é entender que o outro sofre, compreender que naquele momento ele precisa de ajuda, até do nosso silêncio, de estar junto, mesmo em silêncio, mas, às vezes, as pessoas não conseguem expressar essa questão da empatia, porque na empatia, quando a gente diz que se coloca no lugar do outro, às vezes a gente não sabe exatamente como se colocar, como passar esse sentimento. Quando a gente olha para o outro, para a dor do outro, e sente essa compaixão, a gente está entendendo o que é esse processo de empatia, mas a gente tem que entender que a dor é subjetiva, é única. Se numa sala de trabalho tem uma pessoa que está com depressão e a outra também, é completamente diferente a dor e o sofrimento mental e emocional que essas pessoas estão sentindo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se colocar no lugar do outro, mas a gente tem que entender que a dor é completamente subjetiva e única. Única. Trabalhar a empatia sempre é importante, mas a gente tem que entender como essa empatia pode, às vezes, até no silêncio, demonstrar essa força para o nosso colega, a pessoa que está junto da gente. E no trabalho? Então, vamos pensar nessa... Eu já venho trazendo essa discussão para o mundo do trabalho, mas vamos destacar algumas questões. Pessoas emocionalmente competentes têm perfil... eu estava olhando a hora, viu? Já para poder ir para o fechamento. Pessoas emocionalmente competentes têm um perfil característico, sabem quem são, por que são e para que trabalham. Possuem autoconfiança, são automotivadas pelo próprio propósito de vida. Então, infelizmente, no ambiente de trabalho, quando tem competição, quando alguém quer, por exemplo, ascender, pegar um cargo mais elevado, às vezes acha que para isso precisa pisar no outro, precisa humilhar o outro. Não. Existe espaço para todos, dependendo de como a gente pensa sobre isso. Então, uma pessoa emocionalmente competente sabe que são boas, sabe que são importantes, sabe que fazem um bom trabalho,
porque têm autoconfiança, são automotivadas pelo próprio propósito de vida. E não precisa estar humilhando nem pisando no outro para poder ascender, porque elas já são. Por isso que existem muitos líderes que não são chefes. E tem muitos chefes que não são líderes. Outra questão importante. Trabalham em cooperação e não em competição, para estimular o crescimento das pessoas que lideram e, com isso, conseguir o melhor delas. Então, uma pessoa que usa a inteligência emocional trabalha em cooperação e não em competição, porque vai ajudar o crescimento do outro. Automaticamente que você ajuda o crescimento do outro, você cresce também. Isso é uma grande característica de quem realmente tem inteligência emocional. Ser inteligente emocional é colocar os valores humanos, como felicidade, amor, plenitude, saúde, capacidade de servir, em primeiro lugar, e se motivar constantemente, com um pequeno erro aí, com essas características. Não, socorro, mas no meio dessa pandemia a gente não ficou muito em plenitude, não, em felicidade, não. Não mesmo. Mas, se você já tem um propósito de vida de ser boa, de ser feliz, de trazer realmente aquilo que deve trazer, de ser melhor, e mesmo no meio disso tudo que a gente viveu, isso veio à tona em alguma situação. Resumindo, quais são as características de um indivíduo que utiliza a inteligência emocional? O conhecimento, a habilidade e a atitude. Não adianta a gente ter só conhecimento. Não adianta. Uma pessoa preparada, tecnicamente, em determinado setor, às vezes, só faz aquela função, mas não trabalha a questão da inteligência emocional. Tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade, tem que ter atitude. Aí, sim, a inteligência emocional vai sendo construída ao longo de todos os desafios que nós, seres humanos, estamos vivendo e vamos viver sempre. Vamos lá para finalização. 10 dicas. 10 dicas para a gente pensar como desenvolver a inteligência emocional. 1. Tenha iniciativa e curiosidade, sempre. Seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja na escola, seja na universidade, seja em qualquer área de vida. Tenha iniciativa e curiosidade. Seja persistente nas metas e flexível nas estratégias. Voltando à história do bom doutor, ele não é flexível nas estratégias, ele é persistente nas metas, mas ele não é flexível porque ele tem autismo, porque ele tem uma rotina, ele tem uma determinação. Eu peguei essa série porque eu concluí ela ontem. Por conta da necessidade, ontem ele disse assim, é difícil entender o outro, né? É difícil se colocar no lugar do outro. Mas, quando a gente traz a persistência das metas e também a flexibilidade nas estratégias, eita, peraí, essa estratégia não deu certo, não. Eu vou por aqui, visando aquela meta. Eu tenho apenas um depoimento, pessoal. Eu passei 10 anos para fazer doutorado. Eu terminei meu mestrado em 99. E eu vim concluir meu doutorado, foi mais de 10 anos. Eu vim concluir meu doutorado efetivamente em 2014. Eu tinha uma meta de fazer o doutorado e muitas dificuldades no meio do caminho, mas eu tive que ser flexível nas estratégias por conta de outras situações vividas na minha vida. 3, calcular os riscos, porque tudo que a gente faz tem risco. Calcular os riscos, ver se vale a pena ou não aquilo que você realmente quer. 4, persiga sempre a máxima eficiência, mas isso é em tudo, pessoal, em tudo. Só o melhor é o suficiente. Perseguir a máxima eficiência é em todas as situações você ser melhor. Não adianta ser melhor em casa e no trabalho ser um colega ruim, relaxado. Mas também não adianta estar no trabalho ser eficiente, ser, né, organizado, amável, e em casa ser um traste, né? Ser uma pessoa ruim, egoísta. Não adianta. Essa questão da máxima eficiência é em todos os ambientes. Sim, comprometa-se com seus projetos. Eu acho que a gente tem que aprender a comprometer-se com nossos projetos. Estudar sempre, principalmente sobre a área que você deseja investir. Principalmente naquilo que você quer. Estudar as variáveis, estudar como é que você pode ser melhor naquilo.
estudar, pensar, ponderar sobre o melhor caminho. Estabeleça metas. Essa questão das metas tem curtas, médias e a longo prazo. Como eu acabei de falar, sobre o meu doutorado. Eu terminei em 99, e mestrado, aí trabalhei, fiz um monte de outra coisa que hoje realmente eu percebo que tem todo um sentido, mas eu consegui concluir meu doutorado apenas em 2014. Feliz, aos 40 anos. Eu estava, né, realizando 40 anos. Poxa, você conseguiu aos 40 anos. Ah, mas a minha amiga terminou com 28. A mesma colega que terminou a curso de graduação. Com 28 anos estava doutora. Ah, mas era o tempo dela, o meu tempo foi outro. E eu conquistei outras, né, outras coisas. Faça um plano de ação para chegar ao seu sonho. Tem a ver com metas? Tem. Tem a ver com estabelecer metas e esse plano de ação, detalhadamente, aquilo que você quer a curto, médio e longo prazo. Eu coloquei no meu plano de ação para chegar a um sonho, no ano passado, viajar para Portugal esse ano, que é um sonho que eu tenho. Aí eu coloquei lá na minha viajar para Portugal. Adivinha o que aconteceu? A pandemia, né? Desde março para cá. Não deu para realizar. Enfim, vamos adiar. Desenvolva seu espírito de liderança e busque o autoconhecimento. Socorro, todo mundo pode ser líder? Pode, se buscar o autoconhecimento e a construção de várias habilidades que ajudam a se tornar realmente um líder. Às vezes um líder não assume determinada chefia, mas pode realmente liderar outros aspectos numa equipe que vai ajudar muito mais ao desenvolvimento das ações. E por fim, acredite em você, porque não é a montanha que conquistamos, mas nós mesmos. Essa frase foi do primeiro a escalar o Monte Everest. Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. E para concluir, eu gosto muito dessa mensagem. Não sei de quem, o autor é desconhecido, mas tem a ver com aquilo que a gente está conversando hoje. Quando são pessoas vencedoras e pessoas fracassadas, pessoas vencedoras e pessoas fracassadas. Quando a pessoa vencedora comete um erro, diz: equivoquei-me, e aprende a lição. Mas quando a pessoa derrotada comete um erro, diz assim: ah, não foi culpa minha. E começa a responsabilizar os outros. Uma pessoa vencedora sabe que a adversidade é a melhor dos mestres, mas uma pessoa derrotada sente-se vítima diante da adversidade. Uma pessoa vencedora sabe que o resultado das coisas depende de si, mas uma pessoa derrotada crê que existe a má sorte. Ah, foi falta de sorte. Uma pessoa vencedora enfrenta os desafios um a um, mas uma pessoa derrotada rodeia os desafios e não se atreve a tentar. Uma pessoa vencedora diz assim: eu sou bom, mas eu vou ser melhor. E uma pessoa derrotada diz assim: não sou tão mal como são muitas outras pessoas. Do jeito que tá bom. Uma pessoa vencedora respeita aqueles que sabem mais e preocupa-se em aprender algo com eles. Mas uma pessoa derrotada resiste a todos aqueles que sabem mais e apenas se fixa nos seus defeitos. Uma pessoa vencedora é parte da solução. Uma pessoa derrotada é parte do problema. Uma pessoa vencedora consegue ver a parede à sua totalidade. E uma pessoa derrotada fixa-se no azulejo que lhe toca. No azulejo que lhe toca colocar. Então, para concluir, seja um vencedor. Seja um vencedor em todas as situações. Porque realmente nós podemos ser melhores sempre, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. É isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês hoje. Eu acho que a gente pode abrir para conversar um pouquinho, se vocês quiserem, claro. Muito legal, muito obrigada, Socorro. Eu vou agora trazer as perguntas, os comentários das pessoas para você. Então, o Letácio,
perguntou se seria uma questão de estratégia, de técnica de estudos, aquilo que você estava falando sobre a pessoa que não consegue vencer um obstáculo numa meta de passar num concurso e tal. Aí ele perguntou também, ele comentou, porque muitas vezes a gente despende energia de forma ineficiente, sem saber como fazer. Pronto. Eu tenho uma opinião sobre isso. Assim, eu concordo quando ele fala assim, que pode ser uma técnica, né? Que pode mudar a técnica para poder conseguir chegar ao objetivo. Realmente, tem pessoas que têm habilidade a encontrar essa técnica desejada para isso. No caso de algumas pessoas que insistem em determinado concurso, insistem em determinado curso, né? No caso dessa sobrinha, nem minha sobrinha do meu esposo. Eu acho que a gente tem que ter metas e tem que ter tempo para aquilo que a gente realmente pode alcançar. Ela adora cuidar do outro. Ela tem um trabalho com empatia, com sociabilidade. É uma pessoa muito humana, muito boa. Ela pode estabelecer metas. Se eu não conseguir passar no curso de medicina, vou pegar de novo esse caso, no curso de medicina em 5 anos, se eu não conseguir, eu posso usar minhas habilidades em outra área, também da saúde, para poder avançar e me tornar cada vez melhor. E aí ela pode ser feliz também construindo esse plano B, assim com relação a concurso também. Eu acho que tem pessoas que conseguem mudar a estratégia de estudo e conseguem passar, tá? Mas eu acho que tem pessoas que, mesmo mudando a estratégia de estudo, elas não conseguem entender a sua própria limitação, sua própria condição para chegar nesse lugar. Eu compreendo dessa forma. Certo, muito bem. Vamos ler o comentário de Ellen. Ela perguntou, às vezes a gente tenta ter compaixão, tenta acolher e até piora a dor do outro. Como saber qual a palavra ou o silêncio certo? Por isso que eu estava falando da empatia. Tem pessoas que acham que ser empático é falar muito, tá muito colado com a pessoa que está sofrendo. No caso, por exemplo, vou pegar uma pessoa com depressão em casa ou no trabalho. Precisa de ajuda, claro. Mas precisa que alguém mostre que ela precisa buscar ajuda. Ela precisa buscar para poder sair daquela condição. Às vezes, a compaixão, o estar muito colado e falar muito sobre determinado assunto, às vezes realmente prejudica. Eu acho que é tudo bom senso. Eu gosto muito de uma frase: na dúvida, não faça. Eu prefiro o silêncio. Então, se você tenta ajudar e você começa a demonstrar compaixão e percebe que a pessoa está pior, que está se afastando, então, olha, eu estou aqui. Eu gosto muito também dessa técnica. Eu estou aqui, se você precisar, pode me contactar. Eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Ótimo. Como utilizar, a Vanessa perguntou, como utilizar a inteligência emocional sendo uma pessoa extremamente tímida? Pode sempre. A inteligência emocional pode ser construída ao longo da nossa vida. Agora, a gente está sempre aprendendo. Mas se eu tenho consciência que sou tímida e posso melhorar a habilidade comunicacional, eu posso fazer estratégia, buscar estratégias para isso, como curso de oratória com uma boa pessoa, ou pessoas amigas que têm uma habilidade comunicacional bem bacana, chegar junto e dizer assim, me dá algumas dicas de como eu faço, já que eu sou muito tímida, me dá algumas dicas de como eu devo me expressar quando eu estou em grupo, quando eu estou num coletivo. Eu acho que existem essas formas de não só buscar cursos que você aprende, e também chegar junto de pessoas que você confia e pedir dicas, estratégias.
Certo. Eu estava pensando, isso aqui ninguém perguntou não, mas pensando como o enfoque sempre foi sobre a inteligência cognitiva, né? Como o QI da pessoa, o sucesso depende da pessoa ser inteligente e aprender muitas coisas. Eu estou pensando como isso foi ressignificado, né? Então, às vezes, tem lugares que contratam pessoas mais velhas, porque já têm mais experiência de vida, sabem lidar melhor com a equipe, algumas, né? Mas, assim, eu vi outro dia uma matéria na televisão falando sobre isso, que eles têm menos rotatividade e tal. Então, esse enfoque hoje, que a inteligência emocional é importante no trabalho, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falou de uma coisa, eu me lembrei de uma situação. No meu primeiro ano de psicologia, Paulette, teve uma disciplina de psicologia da criança, que ensinou a fazer aquele teste de inteligência para a criança, que faz o desenho do corpo, eu nem sei mais se ele existe, viu? Porque faz muito tempo. Vejam o que aconteceu. Eu, como estudante, aprendi a fazer o teste, manda a criança desenhar o corpo, tem uma tabelinha e a gente vai somando os pontos. A criança desenhou o olho, desenhou o cabelo, né? Desenhou a orelha, eu não sei o nome do teste mais não. Quando cheguei em casa, juntei os sobrinhos todos e vamos fazer o teste. Para saber quem era inteligente, quem não era inteligente. Porque tinha um nível de inteligência, né? Para cima e para baixo. Eu disse, eu quero saber se meus sobrinhos são super inteligentes. E a gente teve uma sobrinha que disse assim, ela desenhava direitinho, mas ela disse, tia, eu não quero fazer, não, isso não. Eu disse, não, meu amor, faça, vai ser tão bom brincar de desenhar. Ela desenhou de todo jeito. Quando eu fui fazer a soma daquela tabelinha, a menina deu, na época, era o nome que existia na tabelinha, debilidade mental. Minha gente, eu cheguei para a professora e disse, olha, esse teste não serve de nada, porque a minha sobrinha não tem debilidade mental, e esse teste deu errado. Agora, por que eu estou dando esse exemplo? E é aquilo que Paula está trazendo. Porque há muito tempo atrás, principalmente nos anos 90, 80, o que estava vindo à tona de testes para saber quem era inteligente e quem não era, com uma tabela, claro, existe essa tabela, do coeficiente de inteligência mais ou menos, era muito forte. Então, quem tinha aquele número para cima, meu Deus, se achava, olha o meu coeficiente de inteligência aqui. Então, no século XX, isso era muito forte. Só que no final do século XX, já para o século XX, no começo do século XXI, foi ressignificado completamente, porque não dá para pensar só estrategicamente numa cognição. Por isso que eu disse antes, uma pessoa tecnicamente preparada não quer dizer que ela é boa, não. Mas também uma pessoa emocionalmente preparada sem a técnica também não ajuda. Ajuda em outras coisas, mas dependendo do ambiente de trabalho que ela está, também não ajuda. Então, eu acho que a gente precisa pensar e olhar de forma estratégica para os dois campos. E aí foi ressignificado esse lugar realmente da questão da emoção. Não é porque você é emotiva que você vai ser super inteligente emocionalmente. Não é. E também uma pessoa super racional não é que ela tenha o controle total da emoção. Eu acho que existe essa busca pela harmonia, que só com muito estudo, muito autoconhecimento para poder a gente chegar lá. Legal, Socorro.